Tiago, capítulo número 5, versículo de 7 a 11. Diz assim o texto: portanto, irmãos, Tiago agora volta então a atenção para a igreja, para os crentes. Sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos felizes os que suportaram aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Amém? A paciência que persevera. Como é importante essa virtude cristã, meus amados, na nossa vida, sermos pacientes e através da paciência então perseverarmos naquilo que nós queremos alcançar, aonde nós queremos chegar, o que nós precisamos viver diante do Senhor. E como título da mensagem, eu quero que os irmãos reflitam nesta noite: paciência e esperança ajudam a superar a provação. Quando nós somos pacientes, quando nós somos perseverantes, mantemos a esperança acesa, nós então vamos poder superar, nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima diante das provações que nós estamos passando. E se você está, meu amado, vivendo algum tipo de provação, se você está passando por alguma dificuldade, se você está sendo de alguma forma, de uma maneira muito grande, sendo provado, privado, tentado, enfim, em todas as esferas, saiba que a sua paciência vai ser fundamental nesse processo. O texto nos encoraja à paciência. Eu quero que você acompanhe e abra sua Bíblia no Salmo número 37, onde o salmista ele traz um texto que é muito significativo nesse momento agora. O Salmo 37, igreja, é um cântico de ânimo, é um cântico de incentivo. O Salmo 37 é um cântico de adrenalina na veia do cristão, do justo que está padecendo por dificuldades. Ele é dirigido a nós, a igreja. Ele é dirigido a mim, é dirigido a você como servo, como filho de Deus. E nesse texto nós temos algumas características. Por exemplo, ele classifica o justo. Ele fala que o justo, no verso 14, ele é pobre e necessitado. Diz assim: os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Então o salmista nos coloca dentro dessa perspectiva. Muitas vezes nós vivemos essa realidade. E a pobreza aqui não é só a escassez de dinheiro, porque muitas vezes nós não temos nenhum dinheiro, mas nem por isso nós somos pobres. Nós vivemos na presença do Senhor e muitas vezes nós estamos sendo perseguidos, oprimidos, como o salmista nos diz. O justo está sofrendo a perseguição do ímpio, no verso 12. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Lá no versículo número 1, o Salmo diz que nós somos tentados a invejar a prosperidade dos ímpios. Não te aborreças por causa do homem mau, nem tenhais inveja dos malfeitores. Nós não podemos invejar aqueles que não temem a Deus. E no verso 10, nós lemos que o justo, o homem de Deus, ele espera que Deus faça justiça e que Deus venha cumprir o julgamento na vida do ímpio. Versículo 10, pois dentro de pouco tempo o ímpio
não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará mais ali. Ou seja, esse salmo que é dirigido a nós, ele nos coloca nesta característica e dentro dessa perspectiva. E diante disso, o salmista nos incentiva. Verso 3, verso 4, 5, 7 e 8. A que ele nos incentiva? Primeira coisa, confiar no Senhor. Verso número 3. Confia no Senhor e faz o bem. Você tem confiado no Senhor? Você tem depositado nele a sua confiança? Próxima palavra de ânimo, verso 4. Agrada-te também do Senhor. Tenha o seu contentamento no Senhor. Tenha a sua alegria no Senhor. Tenha o seu prazer no Senhor. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo nas mãos dele. Entrega seu coração. Entrega sua família. Entrega seus problemas. Entrega tudo nas mãos dele, porque ele tudo fará. Versículo número 6. Fará a tua justiça sobressair. Dará o teu direito. Versículo número 7. Descansa no Senhor. Mesmo com todo problema, mesmo com toda luta, mesmo com tanta dívida para pagar, mesmo com tanto boleto vencendo, Deus fala assim: descansa em mim, descansa no Senhor, porque Ele vai fazer prosperar o nosso caminho. E a última palavra de ânimo é o verso 8, que ele fala: deixe a ira, abandone o furor. Esse texto, irmãos, ele está estritamente relacionado com aquilo que Tiago nos escreve lá no capítulo 5. Como é importante nós, os justos, sermos ministrados nesta perspectiva. Tiago escreve para pessoas descritas como o Salmo número 37. Principalmente pessoas simples, que estavam sofrendo, pessoas que estavam sendo oprimidas, pessoas que estavam sendo injustiçadas. O seu conselho, o conselho de Tiago para nós é: seja paciente. A vinda do Senhor está próxima. Os ímpios vão ser julgados, vão ser condenados, mas o justo vai ser recompensado e estará diante do Senhor. Muitas vezes nós ficamos desesperados. E agora, Deus, o que vai acontecer conosco? Muitas vezes nós ficamos tão apreensivos com tantas realidades. Mas Deus fala para você e para mim: tenha paciência, não se desespere, não cometa nenhuma besteira, não faça nenhuma burrada, tenha paciência, seja perseverante, não inveje, não fique preocupado com quem está ao seu redor. Deus irá recompensar a sua fé, a sua justiça e a sua perseverança. O texto me ensina, meus irmãos, em primeiro lugar, capítulo número 5, verso 7. Quanto importante é exercitar a virtude da paciência. Quão necessário é, meus irmãos, nós, como justos servos de Deus, exercitarmos a virtude da paciência. Porque a paciência é uma virtude. A paciência é um dom que Deus coloca nos nossos corações. A paciência, ela precisa estar presente no nosso coração. Verso número 7. Portanto, meus irmãos, sejam pacientes. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa que sabe esperar? Você é uma pessoa que sabe aguardar? Você é uma pessoa que consegue manter-se sóbrio, tranquilo, ponderado diante da dificuldade, diante das situações? Ou você é uma pessoa aflita, uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue esperar? A Bíblia nos orienta, Tiago nos diz: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele sai de uma condenação aos ricos injustos no capítulo 5, de 1 a 6, e ele tem agora uma palavra de incentivo aos crentes fiéis, crentes que precisam esperar com paciência, aguardar a promessa do Senhor, ter esta convicção. E aí a questão agora é: o que é paciência? O que vem a ser paciência? Já que a palavra de ordem aqui do texto é paciência. Versículo número 7, a palavra paciência aparece. Versículo 8, nós temos a palavra paciência. Versículo número 10, nós temos paciência. Versículo número 11, essa palavra se repete 4 vezes aqui no texto. Então a palavra de ordem é paciência. E aí nós nos perguntamos: mas o que é isso? E eu quero dar para você 3 ideias de paciência. Primeira,
Atitude amorosa e longânima que devemos ter diante dos outros. Pastor, o que é ser paciente? É você ter uma atitude amorosa, uma atitude longânima. É aquela pessoa que tem a capacidade de contar até 1, até 2, até 10, até 20. Longanimidade, e tudo isso diante dos outros em amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A palavra nos incentiva ao amor. Olha o que sua Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, e também no livro de Efésios capítulo 4, versículo 2. Se nós não buscarmos a paciência como uma virtude, e esta paciência alicerçada no amor, nós não iremos cumprir o desejo de Deus para a nossa vida. Coríntios 13, verso 4 diz: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Paciência é uma atitude amorosa diante das outras pessoas. Seja paciente. Segunda definição de paciência: é uma atitude determinada e forte diante de circunstâncias. A paciência é uma atitude amorosa diante das pessoas, mas ela é também uma atitude forte diante de circunstâncias. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 4. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Então o que é paciência, meus irmãos? Uma atitude amorosa diante das pessoas. É uma atitude amorosa, longânima diante do seu esposo, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, no seu colega de trabalho, nos seus relacionamentos. Mas é também uma atitude forte diante das circunstâncias difíceis. Quando uma enfermidade vem, quando você bate o carro, quando você perde o emprego, quando você passa alguma realidade de vida difícil, aí você tem que ser forte. Isso também é paciência. Essa também é uma atribuição. E a terceira definição é a paciência sendo tanto uma força na provação, quanto uma capacidade de esperar diante do Senhor. Ser paciente é ser forte na provação. É você suportar as dificuldades. E também ter a capacidade de esperar pelo Senhor, a vinda do Senhor para nos levar para junto de si. Tiago nos incentiva à paciência em relação à vinda de Jesus Cristo. Ele fala lá no capítulo 5, sejam pacientes até quando? Até amanhã, até a semana que vem. Seja paciente até você conseguir pagar suas contas. Seja paciente até você equilibrar seu orçamento. Tiago fala assim: sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, enquanto você estiver aqui nesse mundo, enquanto você estiver vivo, nós temos que exercitar a virtude da paciência para com as pessoas, a paciência diante das dificuldades, das provações, nas tribulações, em todas as esferas da nossa vida. Então, a paciência precisa ser exercida todos os momentos. Se Jesus voltar nesta noite, você não vai precisar mais exercer paciência. Mas enquanto Ele não voltar para levar a sua igreja, nós temos que ser pacientes até a vinda dEle. Esse é o nosso alvo de vida. Essa é a nossa meta. Paciente até o Senhor retornar. Como exemplo desta paciência, Tiago cita o lavrador no versículo 7. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Lança a semente na terra, e aí ele fica aguardando, ele fica esperando, ele fica na expectativa de que a chuva vai vir, para que a terra molhe e aquela semente comece então a germinar. E ele aguarda, ele espera aquela semente, aquela planta crescer. E ele vai esperando até aquela planta começar a produzir as flores, depois formar os grãos, os frutos. E ele espera a chuva para alimentar, para dar condição para aquela planta, até então aquela planta poder ser colhida. E ele então tirar dali a sua subsistência, o seu sustento. Muitas vezes nós não temos essa paciência. Nós jogamos a semente, mas nós não aguardamos o tempo da semente.
Nós queremos que o nosso marido mude do dia para a noite. Nós queremos que a nossa mulher mude do dia para a noite. Nós queremos que as circunstâncias mudem imediatamente. Nós queremos que tudo seja feito fast food, de imediato, num estalo. Eu oro hoje, eu quero que amanhã as coisas já venham a acontecer. Tiago fala, temos que ser pacientes, aguardando até a vinda do Senhor, como o lavrador pacientemente espera 2, 3, 4 meses até poder colher o seu fruto. Meus queridos, sem paciência nós vamos ter frustrações na nossa vida cristã. Seja paciente, exercite essa disciplina, exercite essa virtude diante das dificuldades. A segunda lição que Tiago nos ensina está no verso 8, que é encher o nosso coração de esperança. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago nos fala, meus irmãos, sejam pacientes, exercitem essa virtude, não se desesperem, mas também é importante encher o coração com a esperança. É importante ministrar ao nosso coração. O agricultor espera pacientemente, e nós devemos também esperar com paciência a volta do Senhor, e esperar com paciência com que as coisas nas nossas vidas elas aconteçam, com que as transformações que nós queremos elas aconteçam. O filho que está rebelde, aquela realidade no seu trabalho que não está mudando, aquela dificuldade financeira que você está enfrentando, aquela enfermidade que você está batalhando para que ela seja curada. Então, em tudo isso, nós temos que encher o nosso coração de esperança, porque o desespero não serve para nada, a não ser, meus irmãos, para piorar a situação. Quando nós nos desesperamos, nós não pensamos racionalmente, nós não analisamos as questões, as consequências. Então a falta de esperança, de maturidade, vem a trazer mais prejuízo para as nossas vidas, acaba dificultando ainda mais uma situação que já está ruim. Acompanhe na sua Bíblia, meu irmão, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo número 13. Olha o que Paulo escreve para aqueles irmãos: para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 17: conforte o vosso coração e vos fortaleçam em toda a boa ação e palavras. O seu coração está desesperado? O seu coração está ansioso? O seu coração está aflito? O seu coração está abatido? Diga para ele: coração, tenha esperança. Coração, tenha paciência. Coração, creia que Deus vai agir. A recomendação, meus irmãos, é uma firme apego à fé em meio a tentações e provações. É um fortalecer para vencer o pecado, e é um fortalecer diante das dificuldades. A sua fé exercitada no Senhor, ela vai trazer bênção para a sua vida como um todo. A sua fé diante do Senhor vai potencializar e vai fortalecer o seu coração. A vinda de Jesus é algo muito certo. Marcos capítulo 13, verso 32 diz que não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor virá. Mas nós esperamos que o Senhor venha. Nós queremos que Ele venha. A nossa espera pela vinda do Senhor é quase como a nossa espera pela morte. Nós sabemos que um dia vai chegar, mas ninguém quer que ela chegue. Mas ninguém quer que isso aconteça hoje. Nós como cristãos, nós temos na nossa mente, irmãos, esse princípio: Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Nós esperamos isso, nosso coração deseja isso. Nós cantamos: venha Senhor, volte Senhor, leve a igreja. Mas nós não queremos que a nossa existência termine aqui nesse mundo. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer, mas se alguém perguntar para você: você quer morrer hoje? Você vai dizer: eu não quero morrer hoje. Nós queremos que Jesus venha, mas se eu perguntar: você quer que Jesus volte hoje? Talvez você diga assim: pastor, eu tenho ainda muita coisa,
Eu nem casei ainda. Eu nem tive filhos ainda. Eu nem terminei minha faculdade ainda. Eu nem vi meus filhos, meus netos crescendo. Então, Jesus pode esperar um pouquinho mais para voltar. Nós queremos que aconteça, mas nós de fato não estamos dispostos a que isso aconteça hoje. Nós temos, irmãos, que encher o nosso coração de esperança. Jesus, Ele em breve voltará. E enquanto Ele não volta, a nossa vida precisa estar permeada dessa esperança, para o dia a dia, para as dificuldades, para as lutas, para as tribulações que nós estamos passando. Terceira verdade do texto, verso 9. Liberte-se das queixas. Capítulo 5, versículo 9. Tiago, ele muda um pouco a ideia do texto, mas ele fala assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está à porta. A queixa contra os outros é claramente uma tentação que acompanha a pressão das circunstâncias difíceis. Quantas vezes nós colocamos nossa frustração de um dia difícil, a nossa frustração de um dia de trabalho pesado, a nossa frustração por um alvo que nós não alcançamos, quantas vezes nós descarregamos na vida das outras pessoas, nossos amigos, nossos familiares, nossos cônjuges, todas as nossas frustrações. Nós chegamos carregados de frustração e como que um caminhão caçamba, nós despejamos tudo em cima da pessoa, que não tem nada a ver com aquela frustração, que não tem nada a ver com aquela realidade. Nós nos queixamos, nós reclamamos, nós batemos boca, nós cobramos, mas a pessoa não tem nada a ver com isso. Ela não tem culpa nenhuma daquilo. Tiago fala assim: irmãos, livre-se, liberte-se da queixa, de reclamar, de resmungar, de blasfemar. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Não colocar a nossa frustração nas outras pessoas é uma característica da paciência. Afinal, nós temos que nos suportar uns aos outros, de Efésios capítulo 4, verso 2. E se nós somos impetuosos, nós somos pessoas inconsequentes, não medimos, irmãos, os nossos atos, e nós descarregamos tudo em cima dos outros, nós estamos comprovando a nossa falta de paciência, a nossa falta de perseverança, de amor, de longanimidade. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes você descarregou toda a sua raiva em cima do cachorro? Coitado do cachorro. Chegou correndo te abraçar, te cumprimentar, quando você chegou em casa você deu um bicudo nele. Já aconteceu isso com você? Que culpa tem o cachorro da sua frustração? Menos mal é o cachorro, mas às vezes é a esposa, é o filho, é a sogra. Sogra pode, né? É o cunhado, é alguém próximo. Nós descarregamos em cima das pessoas as nossas frustrações. Tiago fala assim: querido, não faça isso. Isso é prova de imaturidade, é prova de falta de paciência. Não se queixe. O crente não deve se queixar das dificuldades das outras pessoas e não deve também acusar os outros por causa das suas dificuldades. Não, mas eu estou passando isso porque você fez isso. Marido culpa a mulher, né? Eu só estou nessa situação porque você, mulher, não economizou, você não controlou as contas, você não fez isso, você não fez aquilo. Então nós transferimos a culpa para outra pessoa. Nós descarregamos na outra pessoa as dificuldades. E às vezes a mulher faz isso sobre o homem também, o pai faz isso sobre o filho, nós fazemos isso nos nossos amigos, nos nossos colegas, nós nos queixamos das dificuldades e acusamos os outros pelas nossas dificuldades também. Isso também, irmãos, é imaturidade. Por que não falar contra o outro? Dois motivos. É uma forma de julgamento que Tiago já condenou, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão e fala mal da lei. Então por que eu não devo falar mal da outra pessoa? Por que eu não devo julgar as pessoas? Porque Tiago já disse que isso não deve ser feito. Segundo, por que não ter essa atitude de julgamento? Porque o juiz já está chegando. O dia do julgamento já está próximo, versículo 9. O juiz está às portas. Deus está vindo, Deus vai fazer esse papel.
de julgar, de condenar e de atribuir culpa. Não é a minha queixa, não é a minha frustração, não é o meu descontentamento que vai trazer essa realidade. Então, querido, liberte-se das queixas. Proponha no seu coração não se queixar mais. Proponha no seu coração não reclamar mais das circunstâncias. Proponha no seu coração usar as suas palavras para abençoar as outras pessoas. Não vos queixais uns dos outros. Quarta verdade que o texto nos ensina, verso 10 e verso 11. A necessidade de perseverar diante do sofrimento. Irmãos, ele fala no verso 10. Tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Você tem passado por sofrimento? Você tem enfrentado momentos críticos na sua vida? O que Deus nos mostra é a necessidade de perseverança. Tiago, ele apresenta os profetas e Jó como exemplos de paciência, exemplos de resistência diante das aflições. Tiago nos traz, irmãos, esta necessidade, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo número 12, para que nós sejamos perseverantes, para que nós não desanimemos. Mateus capítulo 5, verso 12, alegrai e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então o nosso exemplo é os profetas, o nosso exemplo são os homens e mulheres de Deus, o nosso exemplo são aqueles que vieram antes de nós. O que precisamos entender aqui é que o sofrimento dos profetas não era fruto de pecado, o sofrimento não era consequência de erro, como muitas vezes as pessoas têm a neurose de ensinar. Se você está sofrendo é porque você está em pecado. Você já viu isso? Se você está passando por isso na sua família, é porque você está com algum pecado oculto no seu coração. Não, se isso aconteceu de ruim, é porque Deus está condenando, Deus está purgando o pecado que tem na sua vida. Os profetas sofreram, os profetas padeceram, os profetas morreram, e nem por isso eles estavam em pecado. Então, meus irmãos, o sofrimento necessariamente não é fruto de pecado. Algumas circunstâncias sim, mas não é a via de regra. Eles estavam sofrendo, muito pelo contrário, porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Esses homens que Tiago está citando como exemplo, estavam sofrendo porque eles estavam falando em nome do Senhor. Veja o que diz o versículo número 10 que nós já lemos. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo. Então o sofrimento deles era por fazer a vontade de Deus, por perseverar na presença de Deus e por estarem em uma íntima comunhão com Deus. A perseguição, a tribulação vem para quem é fiel. Muitas vezes as pessoas elas se deixam levar pelas circunstâncias para que não sofram perseguições. Muitas vezes no trabalho você acaba fazendo alguma coisa errada porque você não quer ser perseguido. Você acaba concordando com algumas circunstâncias para que você não seja perseguido. Você acaba passando por cima de alguns princípios éticos, morais, para que você não seja perseguido, seja pelo seu colega, pelo seu patrão, para que você não perca o seu trabalho. Mas Tiago fala assim, olha, eles foram perseguidos, mas eles estavam perseguidos em nome do Senhor. Esta perseverança no meio do sofrimento qualificou ele como felizes, ou uma melhor tradução, bem-aventurados, versículo 11, chamados de felizes os que suportaram as aflições. Então eles perseveraram, os profetas se mantiveram firmes, e Deus disse, eles foram bem-aventurados. Eles foram pessoas habilitadas. Mateus capítulo 5, versículo número 10, Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Que nós sejamos, irmãos, perseguidos por fazer aquilo que é certo. Há uma diferença entre ser feliz e ser bem-aventurado. O que é ser feliz? Normalmente, sugere uma reação emocional subjetiva. Felicidade é fruto de algo
emocional e subjetivo. É fruto de uma circunstância pontual e passageira. Exemplo: o seu esposo chega em casa, decide fazer uma graça com você e traz para você um buquê de flores. Você vai ficar muito feliz, né, minha irmã? Você vai ficar lisonjeada. Você vai ficar alegre. Você vai dar pulo de alegria. O meu marido trouxe um buquê de flores. Nem é aniversário, nem é data especial, não é nem um dia. Ele simplesmente decidiu, uma loucura, né? Um ato de devaneio, trazer um buquê de flores para você. Você vai ficar muito feliz. Só que essa felicidade é aquele momento, é aquela circunstância. Talvez você vai botar aquele buquê de flores em cima de um vaso, na mesa, com água. Vai durar ali uma semana, 10 dias, as flores vão secar, murchar. Você vai jogar as flores fora. E aquele momento de alegria vai passar. E aí ele vai ficar mais 1 ano, 2 anos sem trazer flor. E você não vai sentir essa alegria porque você não recebeu um buquê de flores. Isso é felicidade. Ser feliz é essa questão subjetiva, emocional e uma circunstância pontual. O que é ser bem-aventurado? É a aprovação e a recompensa objetiva e inalterável diante de Deus. Então, bem-aventurança é algo duradouro, é algo sólido no sentido de ser inalterável. É um estado de graça resultante de uma perseverança nas provações. E talvez como exemplo é a salvação que nós temos em Cristo Jesus, que nós vamos receber na eternidade. São os galardões que nós vamos receber pela obra do Senhor. São recompensas devido a uma aprovação e que não vão ser mudadas, não vão ser tiradas de nós, e nós então poderemos usufruir disso para sempre. Os profetas, diz Tiago, eles foram bem-aventurados. A aprovação, a privação, a perseguição, tudo que eles passaram, eles então vão receber por conta disso a sua recompensa. Jó é um exemplo de firmeza. Ele cita no versículo 11: ouvistes falar sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Então Tiago traz Jó como um exemplo de firmeza. Jó reclamou de algumas situações pontuais que ele estava passando. Ele amaldiçoou o seu nascimento, ele pediu para si sobre a morte, mas foram questões pontuais. Jó nunca abandonou a sua fé. Ele nunca deixou de se apegar em Deus e ter esperança em Deus. Jó, capítulo 1, verso número 21. Jó orou assim: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não abandonou a fé, não abandonou a confiança, ele não deixou de confiar em Deus. Perdi tudo, perdi família, perdi bens, perdi, até então aqui não tinha perdido a sua saúde, mas ele então entendeu: eu nasci sem nada, qual é o problema de eu morrer sem nada? Mas eu vou continuar crendo no Senhor. Capítulo 2, versículo 10. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Jó falando para a mulher que pediu para ele pedir a morte. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não o mal ou a desgraça? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Ele permaneceu fiel na presença de Deus. Capítulo 16, verso 19. Capítulo 16, 19. Agora mesmo, lá no céu está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. 21. Para que ele defenda o direito do homem diante de Deus, e como se faz em favor do seu próximo. Capítulo número 19, verso 25 e verso 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois destruído o meu corpo, então fora da carne verei a Deus. Eu o verei ao meu lado.
e os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário, o meu coração desfalece dentro de mim. Jó perseverou diante do Senhor. Tiago não diz que a paciência no sofrimento sempre vai ser recompensada com prosperidade. O autor diz: olha a vida de Jó, que no final Deus foi bondoso para com ele. Qual foi o final de Jó? Qual foi a recompensa dele? O que ele recebeu do Senhor? Tiago fala: olha Jó, ele foi um homem que perseverou, e o fim que o Senhor lhe deu. Que fim foi esse? Prosperidade. Recebeu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Porém, irmãos, nós não podemos entender que a paciência diante do sofrimento sempre vai recompensar a nós com prosperidade. Às vezes você persevera, você permanece firme, mas você necessariamente não vai ser próspero, como Jó assim foi. Paciente na aflição, diante daquilo que Deus pode nos conceder. E eu quero terminar lendo um poema. Eu pedi a Deus que tirasse o meu orgulho. E Deus me disse: não. Não lhe cabe tirá-lo. Não cabia a Deus tirar o orgulho, mas sim a mim deixá-lo. No sentido de abandonar o orgulho. Deus, tira de mim o orgulho. Deus disse: não, eu não vou tirar. Você vai ter que abandonar o orgulho. Você vai ter que se desfazer do orgulho. Eu pedi a Deus que me desse paciência. E Deus me disse: não. Ele disse que a paciência nasce nas tribulações. Ela não é concedida. A paciência é merecida. Deus, me dá paciência. Deus vai te dar um monte de tribulação, para que na tribulação você exercite a paciência. Eu pedi a Deus que me concedesse felicidade. Deus disse: não. Ele disse que me daria suas bênçãos. A felicidade viria de mim mesmo, usufruindo das suas bênçãos. Eu pedi a Deus que me poupasse do sofrimento. Deus disse: não. Ele disse que a dor me afasta das ilusões da vida e me leva para mais perto dele. Eu pedi a Deus que me fizesse crescer na minha vida espiritual. E Deus disse: não. Ele me disse que eu deveria crescer sozinho, mas Ele vai perdoar-me, Ele vai me podar, me santificar, me limpar como um ramo para que produza mais frutos. Eu perguntei a Deus se Ele me ama. Deus disse: sim. Ele me deu o seu único filho que morreu por mim e quer-me um dia no céu através da minha fé. Então eu pedi a Deus que me ajudasse a amar os outros como Ele me ama. E Deus disse: finalmente você entendeu. Pai, quantas vezes nós pedimos algo ao Senhor, mas o Senhor necessariamente não nos concede aquilo que pedimos, mas o Senhor nos dá a maneira de conquistar e alcançar aquilo que nós precisamos. E nessa noite, Deus, o Senhor está nos trazendo uma exortação para a paciência, para a perseverança, para nos firmarmos diante do Senhor, para não nos desesperarmos diante das circunstâncias. Deus querido, nos ajude a sermos pacientes, aguardando a vinda do Senhor.
para que quando Ele regressar nos encontre perfeitos, justos, santos, e assim podemos então estar diante da Sua presença gloriosa. Pai, ajude-nos a exercitar a paciência em todas as esferas de relacionamento. Ajude-nos, Pai, a sermos mais pacientes. Em nome de Jesus. Amém.